Imagina que você está segurando um segredo que só vai ser descoberto daqui a 500 anos. Parece história de filme, né? Mas a ciência faz isso de verdade. Hoje eu vou te contar, do jeitinho mais simples possível, como alguns experimentos duram décadas, séculos e até meio milênio. Vamos aprender juntos? Vamos ouvir? Você sabia que existem pesquisas que começaram antes dos seus avós nascerem e ainda estão acontecendo? A ciência tem pressa quando precisa salvar vidas, mas também tem calma quando precisa entender o tempo. Uma vida humana é curtinha perto da idade do universo. Por isso, alguns cientistas começam projetos que outras pessoas, no futuro, vão continuar. É como plantar uma árvore para alguém descansar na sombra daqui a muitos anos. E tudo começa com uma pergunta curiosa. Vamos conhecer um exemplo com mosquinhas muito resistentes. Em 1954, pesquisadores começaram a criar moscas das frutas no escuro total, por muitas e muitas gerações. Sabe o que eles queriam descobrir? Se, com o tempo, as moscas mudariam para viver melhor sem luz. E elas mudaram mesmo. Ficaram melhores em se orientar no escuro, desenvolveram pequenas diferenças no corpo, como pelos um pouco mais longos e um olfato mais afiado para enxergar com o nariz. Quando viram luz depois de muito tempo, ainda conseguiam perceber, mostrando que a visão não sumiu, só ficou guardada. Esse experimento longo ensinou que a vida se adapta quando o ambiente muda, mesmo quando tudo é escuridão. E olha que legal, os cientistas guardaram o material genético dessas moscas para estudar por muito tempo. Agora me conta, se você tivesse que escolher, preferiria viver no claro como sempre, ou aprenderia a ser um ninja do escuro? Agora vamos falar de paciência, muita paciência. Imagine um líquido tão grosso que parece pedra. É o piche. Em 1927, um professor na Austrália colocou o piche em um funil para mostrar que, mesmo parecendo sólido, ele ainda é um líquido que escorre. Só que é um líquido lentíssimo. A primeira gota levou anos para cair, e ao longo de quase um século, só 9 gotas se soltaram. Teve gota que caiu quando ninguém estava olhando, teve queda perdida por causa de uma queda de energia, e só a 9ª foi capturada ao vivo em 2014. Dá para ver pela internet e esperar a próxima. É literalmente o reality show mais lento do mundo. Você teria paciência de acompanhar uma gota por anos e anos? Tem também uma lâmpada que quase nunca dorme. Ela foi acesa em 1901 num quartel de bombeiros na Califórnia e continua brilhando até hoje. Ela virou um símbolo mundial de resistência e até tem uma câmera transmitindo sua luz ao vivo. Acredita-se que sua durabilidade tenha a ver com o filamento de carbono e a forma como ela é alimentada com baixa potência. Ela brilha fraquinho, mas sem desistir. É como uma velinha que nunca apaga, lembrando que nem tudo precisa ser descartável. Se você pudesse conversar com essa lâmpada, que conselhos de como durar mais você pediria? Agora vamos brincar com sementes, que são como cofres minúsculos cheios de vida guardada. Em 1879, o professor William Bill enterrou garrafas com sementes e areia para descobrir por quanto tempo elas poderiam dormir antes de acordar e crescer. De tempos em tempos, uma garrafa é desenterrada e as sementes são plantadas. Mais de 140 anos depois, ainda há garrafas e ainda há sementes que conseguem germinar. Esse experimento ensina como preservar plantas raras e como bancos de sementes podem proteger a nossa comida no futuro. Se você pudesse escolher uma semente para representar a humanidade daqui a 100 anos, qual seria? Falando em coisas que não param, existe um sininho em Oxford, na Inglaterra, que toca desde 1840. Ele é movido por pilhas secas, muito antigas, lacradas, e uma bolinha metálica vai de um lado ao outro batendo nos sinos. O mais curioso, ninguém quer abrir as pilhas para ver como são por dentro, porque isso destruiria o experimento. Às vezes, para aprender, a gente precisa observar sem mexer. Que tal? Você prefere matar a curiosidade agora e estragar a mágica, ou esperar e manter a música tocando? Outras pesquisas de longo prazo também são incríveis. Desde 1988, cientistas acompanham 12 populações de bactérias E. coli,
geração após geração. Já são mais de 80 mil gerações observadas. Eles viram, por exemplo, uma população evoluir a capacidade de usar citrato no oxigênio, algo raro nessa espécie, mostrando como novas capacidades podem surgir com o tempo. É como assistir à evolução acontecendo na nossa frente, só que em velocidade acelerada no mundo microscópico. Se você pudesse assistir uma transformação acontecendo devagarzinho, qual escolheria ver? Uma nova habilidade surgindo? Uma espécie aprendendo um truque novo? Também tem gente medindo mudanças na Terra por muitos anos. No campo de gelo de Juneau, no Alasca, o recuo das geleiras vem sendo observado por décadas. Estudos recentes mostram que a perda de gelo acelerou depois de 2005, com retrações muito mais rápidas em anos recentes. Esses registros longos ajudam a entender o clima, a água e a vida de milhões de pessoas. Se você pudesse guardar um lugar do planeta numa caixa do tempo para as crianças do futuro verem, qual paisagem escolheria? E agora o nosso grande final. Um experimento planejado para durar 500 anos. Em 2014, cientistas começaram a guardar frascos com micróbios desidratados. Alguns frascos são abertos de tempos em tempos. Outros só serão abertos quando chegarmos a 2514. A pergunta é: por quanto tempo a vida pode resistir quase sem água? As respostas podem ajudar na exploração do espaço, no armazenamento de remédios e na compreensão de como moléculas como DNA, proteínas e lipídios envelhecem. É um presente que a ciência de hoje está preparando para a ciência do futuro. Se você pudesse mandar uma pergunta para quem vai abrir o último frasco em 2514, o que você perguntaria? Viu como a ciência é uma conversa longa entre gerações? Hoje nós aprendemos que paciência também é ferramenta de trabalho. Experimentos no escuro mostram como a vida se adapta. Uma gota de piche ensina que sólido e líquido podem ser questão de tempo. Uma lâmpada antiga nos lembra que dá para construir coisas duráveis. Sementes dormem e acordam quando a oportunidade chega. Um sino toca sem parar, graças a uma bateria misteriosa. Bactérias contam histórias da evolução. O gelo que derrete nos chama à responsabilidade. E micróbios em frascos carregam uma pergunta para quem ainda nem nasceu. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Qual desses experimentos mais mexeu com a sua imaginação? Se este vídeo te ensinou algo novo hoje, eu vou adorar te ver por aqui mais vezes. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder os próximos episódios, deixe o seu like para apoiar este projeto e escreva um comentário com a sua curiosidade favorita ou uma sugestão de tema para o próximo vídeo. Vamos continuar aprendendo juntos? Você sabia que o seu comentário ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo também? Então me conta, qual experiência você inventaria para durar 500 anos?